Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Mais um dia estamos aqui para a glória de Deus, né? Tudo é para a glória de Deus. Que Jesus continue abençoando a vida de cada um nesta noite. Que o Senhor possa falar com cada um de nós através da palavra. Amém. Continue orando, buscando da parte de Deus. Que tudo aquilo que teu coração desejar, em nome do Senhor Jesus, assim será feito. Assim como a palavra fala para mim e para você, que tudo aquilo que a gente pedir crendo, em nome de Jesus, a gente recebe. Então creia no teu milagre, na tua cura, na mudança na tua casa, na tua família, que assim como o teu coração deseja, assim será feito por Deus. Amém? Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Gênesis 7, onde a palavra diz assim: Disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra homem que criei, desde o homem até o animal. Que me arrependo os houver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Esta geração, as gerações de Noé, era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus e gerou os 3 filhos. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra, de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Glória a Deus. Depois disso, o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua família na arca, porque eis visto justo diante de mim nesta geração. Assim fez Noé, obedecendo ao Senhor. Glória a Deus por mais uma palavra. Aqui, meus irmãos, a história, do dilúvio, que o Senhor anunciou aquele dilúvio, Noé avisou, Deus usou Noé, através de Noé, Deus avisou aquele povo, daquela cidade, que ia ter um dilúvio. Mas aquele povo não dava ouvido, à palavra de Deus. Não dava ouvido àquilo que Noé estava falando. Quantos chamaram Noé de maluco, Quantos riram da cara dele? Quantos ali, fizeram chacota daquilo que Deus estava falando? Deus ali se revelou para Noé preparar a arca, para guardar a vida dele e da família. Porque diante, meus irmãos, de tantas pessoas, Deus, a única pessoa ali que ele viu que era justo, que obedecia a Deus, que temia a Deus, era Noé. Então, Deus ali, quando Deus deu aquela direção a Noé, falou para Noé preparar a arca, para entrar ele e a família, porque ele ia acabar com tudo daquela terra. Ele ia limpar a terra, tirar tudo que não prestava, porque ali só havia pecado, prostituição, ali só via coisas erradas, coisa que desagradava a Deus. Aquelas pessoas, elas não queriam saber de Deus, não queriam saber das coisas de Deus, não queriam obedecer, queria fazer as suas próprias vontades, fazer tudo o que queria, como bem queria. E ali, quando Noé preparou aquela arca, entrou Noé e a família, E ali veio o dilúvio, que passou aquele tempo só de chuva. E ali Deus limpou, porque Deus não viu um justo ali. Deus só viu violência, só viu pecado. O pecado tomava aquelas pessoas, aquela cidade. Então Deus, ele ali não viu justo, não viu pessoas que se arrependiam, que nem queria se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. Mas Noé, por ser um homem, servo de Deus, que servia a Deus, temia a Deus, andava com Deus, obedecia, Noé foi poupado, ele e a família, foi salvo pelo Senhor, através da arca. Quantos riam, de Noé, por avisar, por abrir o olho daquelas pessoas, mas elas não levavam a sério, ela não levava em consideração aquilo que Noé estava falando, E aí, quando Deus trouxe aquele dilúvio, limpou a cidade toda, acabou com todo mundo, limpou ali de tudo. E tanto que Deus escolheu aqui nessa arca
mandou Noé deixar entrar cada casal aqui, de cada animal, um casal, para que e ele e os filhos, para lá na frente, lá adiante, ter, né, a terra se encher de novo, de coisas puras, né, santa, de pessoas que iam servir realmente a Deus, através daquela descendência ali de Noé, dos filhos, dos filhos, dos filhos de Noé. A palavra aqui, né, meus irmãos, quantos de nós chega, fala de Deus para algumas pessoas, quantas vezes Deus nos usa, né, nos dá palavra para passar para alguém que está no erro, que está no pecado, que está na prostituição. Quantos Deus, através dos vasos dele, leva para lá a palavra para se converter, para sair do pecado, sair das coisas erradas. E muitos ouvem, mas não quer sair dos seus erros, não quer sair dos seus pecados, né? E aí fica perecendo, porque não tem a proteção de Deus. Mas Deus, Deus, ele não quer perder ninguém. Deus, ele quer salvar, né? Tem salvação para aqueles que querem. Tem vida para aqueles que querem servir a Deus, para aquele que quer largar o pecado, né? Servir a Deus. Ainda aqui no meio daquele povo, daquela cidade, tinha tantas coisas que não prestavam, tantas coisas erradas, tanto pecado. Mas ali no meio daquela cidade tinha um justo, tinha um que temia Deus, tinha um que não se corrompia, não se contaminava com aquelas coisas que não prestavam. Ele ignorava aquilo tudo, ele continuou servindo a Deus, mesmo vendo tudo ali errado, em nenhum momento ele se juntou com aquele povo, com aquele pecado, ele não compactuou daquilo que estava errado. Ele continuou servindo a Deus, obedecendo a Deus. Aí Deus viu fidelidade nele, Deus salvou. Ainda que no meio de tantas coisas erradas, Deus, ele cuida dos dele, né? Deus protege aquele que obedece, Deus cuida daquele que obedece a ele. Deus livra, né, da morte, do meio daqueles que estão pecando, porque foi assim que Deus fez com Noé. Deus preparou a arca para colocar Noé e os filhos, Deus poupou a vida de Noé. Noé não fazia parte daquela sujeira, daquele pecado, ele só morava naquele lugar, onde aquelas pessoas erravam, pecavam, mas Noé continuava servindo a Deus. Então, meu irmão, eu e você, a gente pode permanecer em um lugar que tem muitas coisas erradas, mas que não precisa a gente se contaminar com aquilo, não precisa a gente, né, entrar no pecado, fazer as coisas erradas como aqueles estão fazendo. A gente pode estar no meio de muitas pessoas que agem errado, que praticam o erro, né, que pecam, mas a gente tem que permanecer em Deus, servindo a Deus, obedecendo, temendo ao Senhor, porque no meio daqueles Deus nos salva, Deus nos tira. Hoje tem muitas pessoas perdendo tempo com muita bobagem, serve a Deus, não está ligado com o que Deus está falando, não está atento com aquilo que Deus está alertando, está vendo as coisas e acha que é normal, está fazendo as coisas e acha que aquilo que é bobagem, mas Deus está de olho. Se Deus, meus irmãos, se o Senhor tiver de voltar hoje, Cristo tiver de voltar hoje, vai pegar muita gente vai ficar, porque está com a mente ocupada em coisas que não agradam a Deus, está idolatrando coisas que não agradam a Deus, está aplaudindo coisas que não agradam a Deus, está perdendo o seu tempo, ocupando o seu tempo, perdendo o seu tempo com coisa que não agrada a Deus, né? Em vez de estar ligado com as coisas de Deus, em vez de estar preparado, não, está dispenso ali, ó, com as coisas de Deus, está desligado, acha que serve a Deus, que lê a Bíblia, que vai na igreja, acha que já é tudo. Meus irmãos, se Deus tivesse de chegar hoje, descer hoje, Cristo, para levar o povo dele, muitos iam ficar, porque não estão ligados com as coisas de Deus, estão se deslumbrando com as coisas que estão acontecendo, perdendo tempo, parando em lugares para estar assistindo, vendo certas coisas. Esse mês mesmo é um mês que muitas pessoas, elas dizem que servem a Deus, mas elas não estão ligadas, porque elas estão perdendo tempo para parar em um bar, em uma barraca,
perdendo tempo para assistir um futebol, para ver uns jogadores ganhar o futebol, está perdendo tempo para aplaudir, né? Aqueles jogadores que estão jogando, estão perdendo tempo. Agora, a mesma época da festa junina, estão mais preocupados com o que vai acontecer na cidade, com as comidas típicas, e estão esquecendo, essas coisas tá vindo tudo assim, ó, para nos afastar das coisas de Deus. Tá vindo tudo assim, ó, pra gente não ficar ligado nas coisas de Deus. E Deus só tá falando, o Senhor só tá alertando através da palavra. A palavra de Deus diz que a vinda de Cristo, ninguém vai saber o dia que ele vem. Jesus, ele vai vir igual ladrão. O ladrão, quando você menos espera, ele rouba, lhe ataca. Ele não avisa que vai te roubar. Ele chega na hora, anuncia assalto e te leva tudo. A vinda do Senhor, a Bíblia fala que ele vem como ladrão, que ele não vai avisar o dia que ele vem. Então, se você não estiver ligado com as coisas de Deus, se você não estiver atento às coisas de Deus, se você estiver desligado, se Jesus chegar, você vai ficar. E se Jesus chegasse ontem, que foi um futebol, ontem, não sei que dia foi, que eu não estou ligada nessas coisas. Se no dia do futebol, que você está ligado lá assistindo, reunido com parente, com família, com amigos, gritando por uma bola, aplaudindo o homem porque está jogando, por causa de 1 gol, de 2 gols, 3 gols. Se Jesus chegasse naquela hora, naquele dia, você ia ficar, porque você estava mais investido, mais ligado em uma televisão, em um jogo, do que nas coisas de Deus. Será que você estava com pensamento em Deus quando você estava pulando pelo gol que o time lá fez? Eu creio que não. Eu creio que não. Então a gente tem que ficar essas coisas, a gente tem que ficar ligado, porque essas coisas nos tiram da presença de Deus, das coisas que Deus nos avisa, que a gente tem que ficar atento. A gente não pode ficar com nossa mente ocupada com coisas que não agradam a Deus, que não pertencem a Deus. Deus, ele não gosta que a gente idolatra nada, né? Que a gente venha idolatrar aquilo que não pertence a Deus. Só Deus é que é para ser adorado, glorificado, e outras coisas não. Então, esse povo aqui, vocês acham que não foi avisado? O Senhor não avisou antes? O Senhor não mandaram eles parar de pecar, de fazer coisas erradas? Você acha que o Senhor não avisou o que ia fazer? O Senhor avisou. O Senhor falou do dilúvio que vinha. O Senhor deu oportunidade àquele povo ali para se limpar dos pecados, para se converter a Ele, né? Para obedecer, mas ninguém quiser ouvir a voz de Deus. As pessoas ignoraram, deram risada, chamaram Noé de maluco. Faça ideia quantas coisas mais não chamou Noé, né? Poderia ter chamado até Noé de fanático, porque hoje, quando um servo de Deus abre o olho de um irmão, que aquilo não está certo, que aquilo não agrada a Deus, ele nos chama de fanático. Mas não é não, meus irmãos. Essas coisas que estão vindo, Deus só está nos mostrando. Deus só está nos avisando, nos alertando. Deus só está nos tirando dessas coisas, e muitas vezes a gente quer fechar os olhos para essas coisas, achando que isso é normal. Mas se a gente não tiver ligado com as coisas de Deus, na vinda de Cristo, muitos vão ficar, né? Porque não está dando ouvido à voz de Deus. Quantas vezes Deus já falou para muitos para se limpar do seu pecado, para parar de pecar, para parar de se prostituir, para parar de fazer coisas erradas. Quantas vezes Deus nos já alertou? Muita gente, e elas não dão ouvido à palavra de Deus, e depois sofre, paga com a própria vida, sofre na própria pele. O Senhor, ele avisa, o Senhor, ele dá chance da gente se arrepender, o Senhor dá chance da gente se converter, mas muitos não querem dar ouvido às coisas de Deus. E aqui Noé obedeceu, Noé foi salvo, a família de Noé foi salvo, porque ele estava no meio de pessoas erradas, mas ele não se contaminou, ele não se corrompeu, ele não deixou de servir a Deus, ele não deixou de obedecer a Deus, e ali no meio daquele povo, Noé foi salvo por Deus. O que é isso? É fidelidade ao Senhor, é servir a Deus aonde chegar, aonde estiver, ser fiel a Deus, ser obediente a Ele.
Não importa no meio que tu tá, com quem tu tá, tu tem que permanecer obediente a Deus, sendo fiel a Ele, né? Se você, minha irmã, meu irmão, tiver em um lugar aonde 10 ou 20 está praticando erro, está fazendo coisas horríveis, coisas que desagradam a Deus, mas tu é justa, tu teme a Deus, tu é fiel a Deus, tu é obediente a Deus. Se Deus fizer uma limpa ali, naquele bairro que você está, naquele bairro ali que você mora, se o Senhor quiser passar, ó, a espada em todos ali, você vai ser separada, você vai ser guardada pelas mãos do Senhor, você vai ser protegida, você e sua casa, porque ali Deus está vendo fidelidade em você, ali Deus está vendo obediência em você com Ele, Deus está vendo a fidelidade em você nele, ali Deus está vendo que você, mesmo morando em um lugar que acontece várias coisas, você não se corrompe, você permanece obedecendo, fazendo a vontade de Deus, guardando a palavra dele, servindo a ele de verdade. Não importa se da tua direita, tua esquerda, tem coisas assim, coisas assado, mas tu permanece. Então ali, quando Deus tiver de fazer algo ali, fazer uma limpa ali, você vai ser salva, você vai ser guardada pelas mãos do Senhor. Então permaneça obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Quando Deus falar contigo, obedeça. Quando Deus mandar você ir, vá. Se Deus falar não vai, não vai. Se Deus disser faça, faça. Se Ele disser não faça, não faça. Obedeça. Obedeça, porque aonde você estiver, você vai estar sendo guardada pelas mãos do Senhor. Você e sua casa. Deus aqui viu fidelidade, Deus andava com Noé, Noé andava com Deus, Deus viu fidelidade. Você acha que se Noé fosse um crente, um servo, que fizesse as coisas escondida, dizendo que era servo de Deus, dizendo que obedecia, mas no oculto fazia coisas que desagradavam a Deus, tu acha que Deus ia poupar Noé? Ia Noé e todo mundo ali que Deus limpou a terra. Porque ali Deus só viu violência, Deus não viu ali ninguém que prestava naquele lugar. Porque ele avisou, ele falou, mas ninguém quis dar ouvido à palavra dele. Então ele disse, peraí que eu vou acabar com isso tudo de uma vez só. Pronto, veio o dilúvio e acabou, Deus limpou, cessou com a sujeira, com a imundícia. Mas Noé, por ser um servo temente a Deus, fiel, Deus poupou ele e a família. Então que tu seja um servo de Deus, obediente, mesmo no meio de pessoas e fora de pessoas, continue sendo obediente a Deus, porque aonde você estiver, Deus vai estar te observando. Se você estiver sozinho na tua casa, sozinha na tua casa, Deus vai ver a tua fidelidade com Ele. Deus vai ver a tua obediência com Ele. Se você estiver no meio da multidão, Deus também vai ver se tu é fiel ou não com Ele. Então permaneça aonde você estiver, aonde você chegar, permaneça fiel com Deus, obedecendo a Ele. Porque quando chegar naquele dia, Ele vai poupar a tua vida e a tua família. Ele vai te salvar. Ele não vai te deixar ir junto com aqueles que corromperam. Amém? Glória a Deus. E assim foi a palavra de Deus, né? Com a família de Noé, que Deus multiplicou, Deus prosperou Noé, a família de Noé cresceu, foi uma nova terra, com novas pessoas, uma nova geração. Se vocês meditar mais e mais na palavra, Deus vai continuar falando com vocês sobre a história de Noé. E glória a Deus por mais uma palavra. A cada dia o Senhor fala conosco. A cada dia Deus quer que a gente fique mais atento às coisas dele, à palavra dele, para que a gente não venha dar no esquecimento, para que a gente não venha se ficar ocupando a nossa mente com bobagem, com coisas que não tem nada a ver com Deus, né? Deus não proíbe que você assista um futebol. Deus não proíbe que você passe um dia preparando as suas comidas típicas, porque é a época. Mas Deus só não quer que você fique desligado das coisas dele. Deus não quer que você perca o seu tempo vendo coisas ali que não te edificam em nada. Coisas você tá dando legalidade, aplaudindo algo que não te edifica. Você perdendo tempo na frente de uma televisão, gritando para um monte de marmanjo jogando. O que é que você ganha com isso da parte de Deus? Nada. O que é que você se enche da parte de Deus? Nada. O que é que você se edifica como servo de Deus? Nada. Né?
Não precisa ter época para a gente encher a nossa mesa de alimento, porque os alimentos estão nos mercados todo o tempo. Nós não precisamos ter época exclusiva para a gente comer aquilo que a gente gosta. Se a gente tiver o dinheiro, vai lá e compra. A gente não precisa ter data específica para a gente comemorar alguma coisa. Todo dia é dia de tudo. Todo dia é dia de a gente fazer aquilo que a gente tem vontade de comer. A gente não precisa esperar datas comemorativas para comemorar aquilo. Então Deus tem que ser o centro das atenções da nossa vida. Deus tem que ser o centro de tudo nas nossas vidas. Se Jesus viesse naquele dia daquele jogo, muitos iam ficar, porque estava ali agoniado, preocupado, ansioso, gritando, com disposição, pulando, gritando, esperando ansiosamente o gol acontecer, o goleiro fazer o jogador fazer um gol. Será que a gente, para Deus, a gente é tão ansioso assim, anseia tanto assim pelas coisas do Senhor? Será que a gente se dedica a ficar muito tempo conversando com o irmão sobre de Deus, ou a conversa enjoa? Ou a leitura enjoa, né? Será que a gente, não vou dizer que com Deus a gente não perde tempo, será que a gente ia ter tempo, ia ter esse tempo, aproveitar esse tempo todo para estar glorificando, falando de Deus, pregando a palavra, como a gente perde tempo com coisas que não edifica? Então, porque quando é para Deus, muitas vezes dá sono, dá preguiça, né? Não tem vontade, né? Deus fica em segundo plano. Para orar, vai rapidinho, agradece, levanta, né? Para pregar uma palavra para alguém é rápido, às vezes não prega, passa despercebido. Então, muitas coisas que está acontecendo é para tirar a atenção do servo de Deus, de estar mais ligado com as coisas de Deus. Você assistindo futebol, você vai ouvir a voz de Deus? Você vai estar ligado com Deus? Não vai. Então, meus irmãos, a gente tem que se ligar mais, aplaudir, glorificar, idolatrar. É o nosso Deus que tem que ser adorado, tem que ser glorificado, né? Não é o homem, não. Que a partir do momento que a gente está gritando por alguém, ansiosamente que alguém faz, que a gente está idolatrando aquela pessoa. E Deus não se agrada. Glória a Deus por mais uma palavra. Que a palavra de Deus a cada dia vem falar conosco. Que a gente venha ficar mais atento às coisas de Deus. Para que a gente não venha se corromper, se contaminar com essas coisas que o mundo vem trazendo, nos oferecendo para nos afastar dos caminhos do Senhor, da nossa salvação. Noé aqui foi salvo porque obedecia, porque ouviu a voz de Deus, porque botou em prática aquilo que Deus falou com ele que era para fazer, que era a arca. Se ele não desse ouvido, se ele não tivesse ligado nas coisas de Deus, até o dilúvio ia destruir ele e a família. Mas ele ouviu, obedeceu, botou em prática, Deus cuidou, Deus salvou. Se cada um de nós que ouvisse de Deus, botasse em prática aquilo que Deus fala com cada um de nós, a gente não sofria tanto, não padecia tanto. Porque quando a gente ouve o que Deus fala, pratica aquilo que Deus manda, Deus cuida. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.